Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 22 de abril. Estamos no sábado da segunda semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão dos sacerdotes judeus aceitava a fé. Meu irmão, minha irmã, a leitura de Atos dos Apóstolos nos mostra como surgiu o ministério do diaconato na igreja. Mais do que um mero relato, a leitura nos vincula à comunidade apostólica e nos põe no rio imenso e profundo da tradição apostólica. Não fomos nós que inventamos, nem foram os nossos pais que criaram o diaconado. Ele surgiu no tempo dos apóstolos, sob a inspiração e a direção do Espírito Santo. Diante de uma dificuldade concreta, surgida pelas novas tensões provocadas pela presença dos cristãos de origem grega, os helenistas, os apóstolos e a comunidade reunida encontraram, num clima de oração e de discernimento espiritual, a solução pacífica que garantiu a manutenção da unidade da igreja. Qual era o problema enfrentado? Conforme os Atos dos Apóstolos descrevem, as viúvas dos fiéis de origem grega eram deixadas de lado no atendimento diário. As tensões internas na igreja nascente ameaçavam a sua unidade, mas a instituição do ministério diaconal transformou o conflito em ocasião de uma vivência ainda mais profunda da unidade eclesial. Em vez de se dividirem em 2 seitas, uma de judeus e outra de gregos, a Igreja dos Apóstolos superou a tensão, obedecendo o Espírito Santo. Foram então apresentados aos apóstolos 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. Pela imposição das mãos, os apóstolos comunicaram o que eles mesmos tinham recebido de Jesus, o Espírito Santo. Não é a escolha, não é a eleição que habilitou aqueles homens para o serviço, mas foi a imposição das mãos, ou seja, o dom do Espírito Santo que os habilita para o ministério. É preciso prestar atenção ao gesto da imposição das mãos. No Antigo Testamento, a imposição das mãos simbolizava o compartilhamento de um encargo entre as pessoas. Assim, quem impõe as mãos transmite ao outro uma participação no seu cargo, na sua atividade. A pessoa sobre quem são impostas as mãos
é associada ao ofício e é identificada com a pessoa que impõe as mãos. Foi isso que aconteceu com Moisés e Josué. Depois da imposição das mãos, Josué se tornou como que um alter ego de Moisés. No Novo Testamento, a imposição das mãos se torna o gesto pelo qual o Espírito Santo é transmitido daquele que impõe para o que recebe a imposição. Assim, o ministério é transmitido. Reconheçamos o grande dom da unidade da igreja. Agradeçamos a Deus o ministério do diaconado na igreja.